Olá, pessoal, sejam bem-vindos para darmos continuidade aos estudos, os objetos de conhecimento do nosso componente curricular da didática, né? Estamos chegando aqui à nossa 18ª aula e nesta aula nós vamos trabalhar justamente aí a questão de o planejamento das situações de ensino-aprendizagem. Então, vamos sem mais delonga para aquilo que nos aguarda. Aí sim, temos a definição de planejamento. Quando nós falamos de planejamento, e aqui nós estamos falando de planejamento do ponto de vista do planejamento para a construção do conhecimento, das situações de ensino-aprendizagem. Aí o Moretti, o que ele fala que é o planejamento? Ele diz que o planejamento é um roteiro de saída sem certeza dos pontos de chegadas, né? Porque nós planejamos, mas de repente, aquilo que nós vimos na aula anterior, as situações em que encontramos nos momentos e nos espaços em que temos para a construção desses conhecimentos, às vezes nos faz mudar toda a dinâmica que tínhamos pensado. Por isso, o Moretti diz que é justamente esse roteiro que tem uma saída, mas não temos a certeza do ponto de chegada, né? Veja que, por essa razão, todo planejamento busca estabelecer a relação entre a previsibilidade e a surpresa. E aí é dentro desse aspecto que nós trabalhamos muito com a concepção do planejamento flexível dentro do contexto escolar, dentro do contexto de situação de construção de conhecimento. É aquela questão, você preparou todo um roteiro e fez um planejamento de trabalhar o tema X no dia tal, trabalhar o tema Y na outra semana, e de repente você chega no espaço e diz, olha, mas aquilo que eu planejei que ia trabalhar lá daqui a 2 semanas, pelo o que se estabelece no momento, o quadro do momento, eu vou ter que puxar isso para trabalhar aqui agora. E aí é nessa dinâmica da flexibilidade. Mas o que temos mais como planejamento, definição de planejamento? É uma competência que precisa ser desenvolvida e exercitada aí constantemente pelos professores. A vida do professor, ela é uma vida de planejamento cotidiano. Nós temos que planejar, inclusive, como organizarmos as nossas atividades, senão elas nos sufocam demais. Então, precisamos planejar o que vamos trabalhar com cada série, né? Que agora se tornou anos, né? Estamos aqui na concepção de um trabalho que será realizado para um público aí da adolescência, né? Então, temos esses aspectos a desenvolvermos, né? Estar sempre exercitando o nosso planejamento. Isso acontece cotidianamente em nossas atividades acadêmicas. Veja, até quando planejar? E aqui nós temos algo importante, que mesmo aqueles que já possuem experiência, tem pessoas aí com uma vasta experiência e uma vida de docência já de 20, 30, 40 anos, e isso não significa que ele não precisa mais planejar. Mesmo esses precisam planejar e organizar as situações de envolvimento do aluno com os saberes existentes. Como assim? Baseando-se na realidade do contexto social dos alunos, em suas experiências profissionais e também que são aperfeiçoadas ao longo do tempo. E aí vem as tecnologias de apoio ao processo de ensino-aprendizagem, que também mudam rapidamente. Não? Observe que quando chegou aquele projetor de imagem que nós comprávamos nas livrarias, nas papelarias, comprávamos aquela transparência e aí se escrevia à mão para fazer a projeção, passando aquelas transparências. Ali era um monster, né? A gente achava que estava, como diz a gurizada, que estávamos abafando, né? Porque estávamos utilizando a tecnologia para ministrarmos as nossas aulas. E aí, de repente, surge uma televisão, que agora a televisão
já pode chegar para a sala de aula para nós passarmos, rodar os vídeos, os filmes, trabalhar isso. E agora nós temos, para facilitar, mas ainda temos os data shows, né, que são utilizados nas salas de aula, mas já não tá, isso está passando rápido. Agora já existem os programas e os aplicativos próprios que os meninos, a gurizada, eles baixam lá no celular e nós estamos aqui, simplesmente por meio de um aplicativo, podemos desenvolver aí uma gama de construção de saberes a partir dos objetos de conhecimentos que temos no nosso planejamento. Então, veja que essa tecnologia, ela muda rapidamente e nós, enquanto professores, mesmo com vasta experiência, precisamos nos adequar a essas formas de construção de conhecimentos. Quem diria que um dia nós chegaríamos lá, quando foi lá nos anos 20, que um dia nós chegaríamos ao que está acontecendo aqui hoje. Nós aqui dentro de um estúdio, fazendo gravações para vocês estudarem e acessarem esses objetos de conhecimento onde vocês estiverem. Então, isso é uma prova e uma ratificação dessas alterações e dessas mudanças que são rápidas aí dentro das tecnologias que são utilizadas no processo de ensino-aprendizagem. O perfil do professor, aí o Klein, ele já disse que é preciso que o professor domine consistentemente os fundamentos explicativos dos objetos de conhecimento, inclusive os fundamentos da própria prática pedagógica, e, apoiado neste domínio, consiga viabilizar o método e as estratégias mais pertinentes para o processo de ensino-aprendizagem e que, melhor, promovam a participação ativa do aluno. Então, dentro desse contexto, o professor precisa ter esse perfil ao planejar. Observe que o perfil do professor, ao planejar, é preciso refletir sobre a intencionalidade, com qual intenção eu vou trabalhar determinados objetos de conhecimento. A intencionalidade dos conteúdos ou objetos de conhecimento, os eixos de articulação, estes objetos de conhecimento vão se articular com quais eixos de construção de conhecimento, não? Sobre a relação dos temas e conceitos que são trabalhados em decorrência da aprendizagem dos alunos. Precisamos fazer todo esse link. Do contrário, ficamos sempre presos nas caixinhas, construindo conhecimentos como se ele esteja em gavetas diferentes. E nós temos uma concepção de que o processo de ensino-aprendizagem ele abrange a formação total do sujeito. E dentro dessa concepção de formação total do sujeito, tem que existir as conexões desses objetos de conhecimentos para que essa formação se dê de uma forma geral, né? Aqui, a avaliação de aprendizagem também é algo que está dentro do planejamento. Tudo que nós vamos planejar para trabalharmos dentro de uma sala de aula ou numa aula de campo, ou trabalharmos determinados objetos de conhecimento, independente do espaço em que estivermos, nós precisamos ter em mente que isso passa por um processo de avaliação. E aí, o que o Lukács diz? Ele define a avaliação da aprendizagem como sendo aí um ato amoroso, no sentido de que a avaliação, por si só, deve ser um ato acolhedor e inclusivo. Não para dizer para o aluno que ele não sabe, mas deve esse processo se repensar esta avaliação como sendo uma avaliação de aprendizagem, onde ela seja atrativa, né? Seja acolhedora, que integram, diferentemente do julgamento puro e simples, que não dá oportunidade e distingue apenas o certo do errado, partindo de padrões predeterminados. Então, temos que pensar a avaliação fora desse contexto, que é só para definir o certo e o errado, mas sim a compreensão do que temos. Por isso que se trabalha muito hoje na concepção de uma avaliação formativa, que é o que veremos aqui.
que é a avaliação formativa, que desclassifica o modelo sancionador, ou seja, aquele modelo que vai só dizer você sabe, você não sabe, né? E qualificado, em que o sujeito da avaliação é o aluno e somente ele tem as suas aprendizagens avaliadas, né? Então, temos que pensar essa avaliação dentro de um contexto que ela vai tirar essa concepção aqui, porque essa concepção de que nós estamos colocando aqui, da avaliação formativa, ela desbanca justamente essa visão da avaliação tradicional, daquela que diz você sabe, você não sabe, então distingue já aí. Não, e sim a avaliação num contexto geral. Quantos se saíram bem, o que mais eles não conseguiram captar, o que mais acertaram. Então, para que eu possa, enquanto professor também, ou mediador da construção do conhecimento, me posicionar e refletir sobre a minha prática, né? Se eu estou trabalhando determinados objetos de conhecimento e aplico um processo avaliativo, e se eu tenho mais de 50% do público que eles não conseguiram atingir o percentual que eu almejava, aí eu tenho que repensar. Às vezes, as metodologias, as técnicas e o método de ensino que eu estou utilizando não está alcançando essa construção do conhecimento. Então, eu tenho que alterar essa minha forma prática e didática de trabalhar, a fim de que, afinal de contas, a didática ela se torna útil se o público com o qual eu estou trabalhando ele consiga, de fato, construir os conhecimentos necessários ou ressignificar os conhecimentos. Veja que a avaliação da aprendizagem dos alunos no ensino fundamental é alvo do interesse aí do Estado brasileiro, realizado por meio de uma rede de instrumentos avaliativos que compõe o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Básica. Aí nós temos SAEB, que é o Sistema de Avaliação da Educação Básica, que é feito todos os anos. Nós temos a Prova Brasil, que se aplica lá na primeira fase do ensino fundamental, justamente para fazer esse diagnóstico, como está o processo educacional brasileiro, né? E aqui o planejamento, níveis, tipos e funções. O Libânio diz que o planejamento representa a análise de uma dada realidade sobre as condições existentes a fim de promover as formas alternativas de ação para superar as dificuldades ou alcançar os objetivos desejados. Então, é dentro desse contexto que vamos trabalhar um pouco aqui as etapas de um plano de ensino, que todos nós precisamos fazer para podermos exercer as nossas atividades docentes. Temos aqui um diagnóstico da realidade. Isso aqui esse plano é desenvolvido de acordo com o Libânio, né? Esse aqui é o fruto do desenvolvimento docente com o espaço escolar e a comunidade, né? Ou comunitário. É a primeira etapa de um planejamento. Por isso, é que o professor ele deve ser capaz de perceber quais as necessidades expressas pelos alunos, comunidade e pela escola. Então, para fazermos o planejamento, temos que fazer esse diagnóstico. Ainda, a definição dos objetivos, com quais os objetivos eu vou planejar. Esse aqui é o momento que o professor ele pode definir que objetivos deverá tomar para alcançar suas metas, ou seja, a aprendizagem pretendida para os seus alunos. Então, eu tenho um objetivo. O que eu quero mesmo que os meus alunos ou que os estudantes compreendam dentro desse processo? Então, eu tenho que ter objetivos claros. A seleção dos objetivos de conhecimento, né? Ou seja, dos objetos de conhecimento, que são os conteúdos. Essa aqui é a etapa em que o professor ele faz a seleção dos conteúdos que melhor se aplicam em determinados momentos
de acordo com o nível da turma. Então, se eu pego uma turma que vejo que há um descompasso muito grande, eu vou selecionar aí os objetos de conhecimento e colocar dentro do meu planejamento, né, do meu plano as etapas aqui do plano de ensino. Temos a outra, a seleção e organização dos procedimentos. Quais são os procedimentos que eu vou utilizar dentro desse plano de ensino? Isso aqui é a etapa em que o professor, de posse dos conteúdos previamente pensados, não, passa a selecionar os tipos de procedimentos pedagógicos que serão utilizados, ou seja, o aporte didático, as metodologias que serão utilizadas para trabalhar cada um daqueles objetos de conhecimentos que estão postos. É o momento que eu defino. Isso aqui eu vou trabalhar com um texto, isso aqui eu vou trabalhar com exemplos, isso aqui eu posso trabalhar a partir da apresentação de um vídeo, este aqui eu posso trabalhar de forma mais lúdica, né? Então, o professor vai estabelecer aí, fazer a seleção das organizações dos procedimentos que serão utilizados. Temos aqui a outra etapa, que é a seleção dos recursos didáticos. Aí os recursos didáticos nós temos aqui. É a etapa que o professor faz a seleção dos recursos que irá utilizar de acordo com a área de conhecimento trabalhada e com o tema proposto. Veja, os recursos podem ser aí do tipo um data show, um TV, um vídeo, computador, o aplicativo que vocês viram lá na aula 16, tudo isso podem ser recursos didáticos a serem utilizados de acordo com os objetos de conhecimento ou os conteúdos que nós colocamos no planejamento para serem trabalhados, né? Uma outra etapa aqui é a estruturação do plano de ensino. Como nós vamos estruturar? Nós temos um planejamento geral e como vamos estruturar aqui o plano de ensino? Aqui é a etapa em que o professor prevê as ações e os procedimentos que vai realizar junto aos seus alunos e também quais os materiais pretende usar. Observe que aqui, por meio dessa verificação, que torna aí bem interessante, tensiona-se, ou seja, essa fase aqui é uma fase intencional, né? Tensiona-se a atingir os objetivos educacionais estabelecidos. Veja ainda que é a operacionalização do plano curricular que será aplicado durante as aulas. Eu tenho um plano de ensino, nós estamos trabalhando um componente curricular. Dentro desse componente curricular, nós temos o planejamento, o plano da disciplina ou do componente curricular. E a partir desse plano de ensino do componente curricular, nós vamos fazendo o planejamento aqui, como trabalharmos cada uma das aulas com vocês. Então, observe aqui, a avaliação. Todo o planejamento, nós já falamos anteriormente, mas aí como vai ser essa avaliação do que estamos trabalhando? No nosso caso aqui, vocês devem ter observado, eu coloquei o plano de ensino do componente curricular lá para vocês observar lá como será a nossa avaliação. Nós temos já que pensar que temos uma avaliação onde 7 pontos são referentes a uma avaliação escrita, um teste escrito, que será aplicado em momento específico, previsto em calendário, e de que 3 pontos serão aí oriundos do que estamos a construir no decorrer das nossas aulas e quais as ferramentas que vamos utilizar. No caso, nós estamos utilizando exercícios para essa pontuação, né? Já temos 2, já postamos 2, cada um valendo 1 ponto. A aula de hoje, consequentemente, será disponibilizado um novo exercício que vai somar essa avaliação. Então, precisa se pensar. Isso aqui é a etapa em que o professor estabelece a forma de mensuração do aprendizado de seus alunos. Isso pode ocorrer em diversas formas, indo desde a avaliação por meio de provas escritas e orais, até a experimentação de vivências previamente preparadas e planejadas no decorrer do processo de ensino-aprendizagem.
E o replanejamento. Como fazer esse replanejamento? Essa aqui é a etapa em que o professor percebe que suas perspectivas estavam equivocadas. Sendo assim, daí, como em todo o plano, o professor tem a liberdade de reiniciar o processo, visando aí a melhorar justamente a aprendizagem dos alunos. É repensar e replanejar para que atinja os objetivos. Assim, nós chegamos ao final da nossa aula de hoje, desejando a todos vocês muito sucesso, desejando a todos vocês uma excelente aula, uma excelente semana e a construção dos conhecimentos que se materialize cada dia a mais no vosso cotidiano. Tchau, pessoal!